No vídeo anterior a gente fez uma automação para criar um carrossel no Instagram e a imagem saiu com essa qualidade aqui. Agora você vai ver o que eu fiz para conseguir sair dessa qualidade de imagem aqui e chegar nessa imagem aqui muito mais profissional, parecendo que é uma imagem aqui, uma fotografia, uma imagem realista, parecendo uma foto de banco de imagem. Eu vou te mostrar aqui no detalhe como é que eu consegui fazer essa evolução. Se você ainda não viu o vídeo anterior te mostra a importância e te dá um contexto para você entender e internalizar a necessidade de você conseguir automatizar e fazer com que processos sejam feitos de forma sistêmica, ou melhor, automatizada, e processos manuais que você costuma fazer diariamente. Aqui eu estou usando como exemplo uma publicação de um carrossel no Instagram, uma atividade que muita gente precisa fazer, inclusive, do ponto de vista de marketing, para você ter mais alcance da sua publicação, da sua oferta, do seu produto, do seu serviço. Então, muita gente acaba não fazendo e não postando nas suas mídias sociais com a frequência que precisa fazer. Então, hoje, com a automação, hoje aplicando inteligência artificial, você consegue ser mais produtivo, mais criativo e, inclusive, fazer a sua conta rodar com mais frequência, ter mais postagens, não só no Instagram, mas em diversas outras mídias sociais. Aqui eu estou só te dando exemplo que você consegue em 6 minutos fazer uma publicação. Na verdade, não é só publicar, você consegue criar um carrossel e postar esse carrossel na sua conta, no seu perfil, sem você precisar ficar fazendo tudo na mão, e você vai ter uma nova atualização na sua conta. Você consegue ser mais eficiente, ser capaz de conseguir ter maior frequência e aumentar a probabilidade de que as pessoas te vejam nas suas redes sociais, além do Instagram. Na prática, o que eu... No primeiro vídeo, se você ainda não viu, te convido a ver o primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui o link para você dar uma conferida no primeiro vídeo, se você ainda não viu. A gente conseguiu fazer esse processo funcionar e em 6 minutos eu dei um comando para esse meu fluxo aqui, para essa minha automação. E em 6 minutos ele conseguiu criar a arte e fazer a publicação na minha conta do Instagram. Só que, como eu mostrei no início, a imagem saiu muito amadora, saiu ali como se fosse uma ilustração, e não ficou legal. Inclusive o texto saiu em inglês. Então eu precisei vir aqui e melhorar o meu prompt. Aí que está o segredo. O que me fez melhorar e sair daquela imagem mais amadora para uma imagem muito mais profissional foi o meu prompt, e ele está aqui dentro. Dentro do nó do agente que é o criativo, que é o agente que vai fazer as artes, eu passei uma instrução para que ele fizesse uma imagem mais profissional. E repare que a instrução está toda em inglês. Eu prefiro trabalhar com prompts e com instruções em inglês para aumentar a chance, a probabilidade que a inteligência artificial consiga acertar e chegar no ponto que eu quero. Afinal de contas, ela foi treinada massivamente com a grande maioria dos dados em inglês, então ela é mais capaz de acertar e alcançar o alvo quando o conteúdo e quando os comandos estão em inglês. Sugiro que você trabalhe sempre em inglês, mas não significa que se você botar os comandos em português que vai dar errado, porque não é o caso, a gente sabe disso. Então aqui, por exemplo, eu dou instruções dizendo que tem que ser uma imagem profissional, no estilo editorial e com uma visualização contemporânea. São termos mais técnicos que talvez você não saiba, você não tem a obrigação de saber termos técnicos da área de publicidade, mas se você souber pedir para a sua inteligência artificial, ela sim vai saber quais os termos que fazem sentido ela usar para chegar numa imagem no estilo mais profissional, numa imagem como se fosse uma fotografia de revista. Então, só pedir direitinho as instruções para a inteligência artificial que ela vai passar essas características, esses termos específicos, que vão fazer você chegar naquilo que você quer. O seu foco principal aqui é gerar visualizações com um olhar, né, parecendo ser uma campanha real, usando pessoas reais em fotografias profissionais. Então, repara que eu passei os meus comandos para a inteligência artificial, e a inteligência artificial foi entendendo que eu precisava de imagens reais, de fotos de pessoas reais, como se fosse uma revista, e ela foi construindo esse prompt para depois fazer com que a própria inteligência artificial interpretasse esse prompt que foi criado. Então, isso aumenta muito a sua chance de você conseguir fazer com que a inteligência artificial te entenda, porque não é você criando a versão na íntegra. A própria inteligência artificial está criando o prompt que depois vai ser usado por outra inteligência artificial.
Outro ponto importante aqui desse prompt é essa parte aqui do direcionamento do criativo que não são negociáveis, né? São itens obrigatórios, regras obrigatórias que não podem deixar de ser seguidas. Elas têm que ser seguidas. Então, o visual deve seguir as seguintes referências: visualização impactante, contraste, atmosfera editorial, e aqui eu destaco o texto em português porque a primeira versão saiu com textos em inglês, então eu digo aqui que ele tem que estar em português do Brasil. A visualização principal deve vir com a seguinte construção: pessoas reais, foto realista, cenas profissionais e um visual de marca contemporânea. Isso aqui faz com que a inteligência artificial entenda que eu quero uma fotografia, que eu quero imagens de pessoas reais, como se fossem imagens de banco de dados. E aqui eu digo o que eu não quero. Então eu dou direcionamento dizendo o que eu preciso e inclusive eu adiciono informações dizendo que isso aqui é o que eu não quero, e com isso você faz com que ela seja ainda mais assertiva. Você aumenta as chances de que ela não vá para o caminho errado, porque você está dizendo para ela evitar fazer isso aqui. Imagens com ilustração, que se pareçam, né, com ilustração, cartoon, vetores, 3D, animação, infográfico, montagens amadoras, né? Então aqui você está dando essa orientação. Esse prompt é muito longo, é muito extenso. Eu não vou passar por ele em todos os detalhes aqui, mas fica até o final do vídeo que eu vou te dar aí um caminho para você conseguir esse prompt completo, para que você consiga chegar nesse resultado aqui. Então repara que ele saiu com uma imagem que parece bastante uma fotografia. Isso aqui tudo é imagem criada por inteligência artificial. O texto está certinho em português. Eu vou mostrar como é que ficou o resultado final. Então repara, a evolução, e por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo como uma continuação do vídeo anterior, porque o importante é você entender e internalizar que a sua automação, ou toda vez que você vai automatizar um processo, é um processo praticamente contínuo. Você vai ficar aprimorando e aperfeiçoando e melhorando o resultado final do seu trabalho. Então, no primeiro vídeo eu criei a automação do início ao fim, eu passei as instruções do que eu queria para o meu carrossel e ele já fez a publicação no meu Instagram, ou seja, está funcional, está funcionando, está redondo, está chegando no objetivo final, só que a imagem não ficou boa. Então eu volto agora, né, uma diferença de um dia para outro, e agora eu melhorei o prompt e já consegui chegar no nível de qualidade a ponto de eu manter o carrossel lá. Então o primeiro que eu testei no primeiro vídeo eu apaguei, não ficou bom, não ficou publicável, vamos dizer assim. Eu fui lá, apaguei, detonei, tirei de lá. Esse aqui eu mantive no meu perfil do Instagram, porque fez sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final. Está aqui o resultado final, essa é a postagem final aqui do Instagram, que inclusive eu mantive lá aqui, ó, há um dia atrás. Então eu não apaguei porque ficou boa. Então aqui eu tenho a imagem, né? E a ideia do texto aqui está aqui na legenda, né? Quer automatizar seus processos, mas sente que só investir em ferramentas não está funcionando? Você não está sozinho. Muitos empreendedores focam apenas nas ferramentas, mas o segredo está no método, que é o que eu procuro falar aqui nos meus conteúdos, né? Muita gente aí fica focado e direcionado e te instrui a usar ferramentas, e o meu objetivo aqui não é te ensinar a usar uma ferramenta. É justamente você entender, internalizar e trazer para a sua realidade a importância de você conseguir fazer com que os seus processos sejam mais eficientes. E como é que você consegue fazer isso? Trazendo automação, trazendo novas formas de você conseguir produzir mais com menos esforços. E isso você precisa usar a inteligência artificial. Então repara o resultado final aqui, onde eu destaco uma pessoa cansada, né? Que ele precisa de mais eficiência, ou seja, tem muito trabalho aqui em cima da mesa, ó, ele está cansado. Tem excesso de operação, não falta esforço, mas tem muita operação. Provavelmente isso aqui você lida com isso no seu dia a dia. E aí tem soluções tecnológicas para pequenos negócios, que é isso que você está vendo aqui nesse vídeo. Possibilidade de você, em 6 minutos, criar um carrossel e fazer com que ele seja publicado no Instagram, onde você vai ter mais eficiência e menos esforço. E aqui a pessoa já está sorrindo. Repara que tem um contexto. O texto que está sendo aqui está em contexto. Tem um contexto aqui com a imagem. Nas primeiras imagens, o cara aqui está cansado, está estressado, está com muita operação e muito esforço para fazer, e aqui já começa a virar. Soluções tecnológicas, ele já está sorridente, vendo aqui, né, mexendo no laptop dele. Esse aqui já está também mais satisfeito, mais eficiência com menos esforço, que é o que a Soma quer entregar, né? Comece agora com a Soma, seu parceiro na eficiência, e aqui também uma imagem mais positiva
que combina com o texto, que é gerar mais eficiência para que você consiga ter mais resultados, fazendo mais com menos esforço. E você consegue isso usando inteligência artificial. Então vamos lá para a grande dica. Primeiro, quero te pedir para curtir esse vídeo. Se você curtiu, é claro, deixa se curtir aqui. Se você quer acompanhar novos vídeos como esse, segue o meu canal para você conseguir saber como é que você consegue e pode trazer mais eficiência e conseguir ser mais produtivo aí na era da inteligência artificial. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus familiares. E se você quiser ter acesso a esse prompt, aquele prompt que eu mostrei lá para vocês, é só escrever aqui no comentário "eu quero". Escreve "eu quero" no comentário que eu vou te passar aqui o caminho das pedras para você ter acesso àquele prompt na íntegra. Um abraço para você e até o próximo vídeo.